Boa noite, queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho no Lar em Família. Agradeço desde já a presença de todos. Convido a se inscreverem em nosso canal, comentarem os nossos vídeos, curtirem, indicarem para mais amigos, mais pessoas, para que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas possam ser beneficiadas com ele, assim como o conteúdo de todo o nosso canal. Nós temos todos os sábados, às 15 horas, a reforma íntima, também online e presencial, para aqueles que quiserem também participarem. O Evangelho no Lar, de forma presencial na nossa casa, todas as terças-feiras, das 19h30. E posteriormente nós temos a irradiação, que é uma atividade que todos podem participar, que todos podem colaborar de alguma forma. Podem entrar em contato conosco através do nosso telefone, que sempre tem ao final de todos os vídeos, para caso queiram saber como participar, como é essa atividade da irradiação. Vamos então dar início ao nosso Evangelho com a nossa oração. Agradecemos, Senhor, imensamente a oportunidade desse Evangelho no Lar em Família, da oportunidade de nos concentrarmos no aqui e no agora, juntamente com as nossas famílias, para ouvirmos a sua palavra, nos orientarmos nas suas diretrizes e melhor nos conduzirmos no ambiente familiar e pessoal de cada um. Convidamos a espiritualidade amiga responsável por essa atividade do Evangelho no Lar para auxiliar-nos na condução dessa atividade, bem como dos nossos benfeitores. E pedimos também para que todos os nossos irmãos que se encontram de alguma forma atrelados à psicosfera dos nossos lares, a estarem conosco na realização deste Evangelho, e que este Evangelho possa servir também para eles, que possam ser também conduzidos posteriormente às escolas, aos hospitais da espiritualidade superior, onde possam ser conduzidos, esclarecidos, amparados de forma amorosa. Que assim seja. A nossa lição de hoje é a lição de número 23. Os mensageiros distraídos. Os ouvintes do culto da Boa Nova discorriam sobre as polêmicas que se travavam incessantes em torno da fé, nos círculos do farisaísmo de várias escolas, quando Cristo, dentro da profunda simplicidade que lhe era característica, narrou tolerante. Um grande senhor recebeu alarmantes notícias de vasto agrupamento de servos em zona distante da sede do seu governo, que se viam fustigados por febre maligna, e desejoso de socorrer os tutelados que sofriam na região remota de seus domínios, enviou-lhes mensageiros de confiança, conduzindo remédios adequados à situação e providências alusivas ao reajustamento geral. Os emissários saíram do palácio com grande promessa de trabalho, segurança e eficiência na missão. Todavia, assim que se viram fora das portas do Senhor, começaram a rixa pela escolha dos caminhos. Uns reclamavam do atalho, outros da planície sem espinheiros, e outros ainda pediam a passagem através dos montes. Longos dias perderam na disputa, até que o grupo se desuniu, cada falange atendendo aos próprios caprichos, com absoluto esquecimento do objetivo fundamental. As dificuldades, porém, não foram solucionadas com decisão. Criados os roteiros diferentes, como que se dilataram os conflitos. Reduzidas agora, numericamente, as expedições sofreram com maior rigor os golpes esterilizantes das opiniões pessoais.
Os viajantes não cuidavam senão de inventar novos motivos para o atrito inútil. Entre os que marchavam pelo trilho mais curto, pela vargem e pela serra, lavraram discussões improdutivas, contundentes e intermináveis. Dias e noites preciosos eram perdidos em comentários ruidosos quanto à febre, quanto às condições dos enfermos ou quanto às paisagens em torno. Horas difíceis de amargura e desarmonia, de momento a momento, interrompiam a viagem, sendo a muito custo evitadas as cenas de pugilato e homicídio. Surgiram as contendas a propósito de mínimas questões, com pleno desperdício da oportunidade, e em razão disso, tanto se atrasaram os viajores do atalho quanto os da planície e do monte, de vez que se encontraram no vale da peste a um só tempo, com enorme e irremediável desapontamento para todos, porquanto a míngua do prometido recurso não sobrara nenhum doente vivo na carne. A morte devorara-os um a um, enquanto os mensageiros discutidores matavam tempo através da viagem. O mestre fixou nos aprendizes o olhar muito lúcido e aduziu: neste símbolo, temos o mundo atacado pela peste da maldade e da descrença, e vemos o retrato dos portadores da medicação celeste, que são os religiosos de todos os matizes, que falam na terra em nome do Pai. Os homens iluminados pela sabedoria da fé, entretanto, apesar de haverem recebido valiosos recursos do céu para os que sofrem e choram, em consequência da ignorância e da aflição dominante no mundo, olvidam as obrigações que lhe assinalam a vida e, sobrepondo os próprios caprichos aos propósitos do Supremo Senhor, se desmontam em desvarios verbais de toda a espécie. Enquanto alimentam o distúrbio leviano e distraídos, os necessitados de luz e socorro desfalecem a falta da assistência e dedicação. E, afagando uma das crianças presentes, qual se concentrasse todas as esperanças no sublime futuro, finalizou sorridente e calma: as discussões, por mais proveitosa, nunca deve distrair-nos do serviço que o Senhor nos deu a fazer. Essa lição é para nós, religiosos. Ela é um alerta muito precioso para todas as religiões, para todos os religiosos, porque aqui somos esses mensageiros distraídos, muitas vezes presos nos nossos próprios interesses pessoais, nas nossas próprias pequenezes, nas nossas próprias dificuldades de lidarmos conosco mesmo, com as nossas inferioridades, nos distraímos da nossa verdadeira obrigação. Aqui ele diz que esses mensageiros, que são aqueles que já são portadores da fé, que já creem em Deus, que já têm uma religião, que já estão moldados nesse cadedal de informações sobre o Cristo, que já tem essa base, que falam em nome do Senhor, que são todas as religiões, tem um sublime objetivo. Ninguém fala em nome do Pai com o objetivo que não encaminhar todos os seres humanos ao Pai. E aqui ele diz que
neste símbolo, nessa simbologia dessa história, ele nos alerta que no mundo existe muita maldade e descrença, muita maldade também decorrente das próprias religiões, que ao invés de sanar a descrença das pessoas, conduzindo-as ao Pai, uma vez que já são portadoras dessa sabedoria, muitas vezes por maldade, colocam-se como representantes de Deus na Terra, mas fazem coisas que não são do Pai, desviando as pessoas do objetivo central, que é encaminhá-las, socorrê-las, esclarecê-las. E essa maldade, muitas vezes, ao invés de sanar a descrença no mundo, aumenta a descrença no mundo. Porque as pessoas que mais sofrem, os mais necessitados, muitas das vezes, ao chegarem na porta de uma religião, são aqueles oportunistas que as recebem, às vezes vendendo um pedacinho do céu, às vezes dizendo a elas que a cura delas é uma cura material, muitas vezes falando coisas que não têm sentido espiritual e muitas das vezes também não esclarecendo elas, não sanando essa ignorância. As religiões não têm o papel de escravizar as pessoas, mas sim de esclarecê-las. As religiões deveriam ser uma escola e as pessoas deveriam ir em busca da religião não só quando necessitam de um remédio, mas se elas vão em busca quando necessitam de um remédio, de um amparo espiritual, que elas possam ser esclarecidas de que esse socorro, apesar de irem através da religião buscar aqueles que teoricamente sabem mais, os religiosos e as religiões têm o papel de não aprisionarem aquela pessoa a aquela religião, mas sim de conduzi-la ao Pai. Ou seja, a pessoa tem que entrar na religião, ela tem que saber quais são os livros que ela deve ler, a Bíblia, ela tem que ter esse entendimento para ela mesma se conduzir nesse processo, sem precisar de um intermediário, sem precisar que alguém ore por ela, alguém ore para ela, mas ela mesma se fortalecer, se esclarecer, utilizando daquela escola que são as religiões para nós, para nos auto-esclarecermos, para nos fortalecermos, fortalecer a fé de cada um, esclarecer cada um, e não ficar presos em mesquinharias, em reza de pé, reza deitado, reza de joelho. As religiões, os religiosos perdem muito tempo em discussões desnecessárias, como diz aqui o Cristo, em qual é a religião melhor, qual é a que mais aproxima do Pai, quem é o melhor missionário, quem é o melhor pastor, quem é o melhor padre. São discussões desnecessárias, porque todos são mensageiros de Deus. Todos aqueles que se colocam nesse papel de serem um instrumento, servos de Deus, no sentido de não servidão, de escravidão. Não, Deus não precisa de nada disso não, mas servidão de coração, ser uma pessoa humilde de coração, servo na humildade de aprender para poder exemplificar com a própria vida esse aprendizado, para que ele mesmo torne-se um exemplo. Muitas vezes nós vamos convencer as pessoas, essa descrença, essa discórdia que elas têm em relação às religiões, não vai ser falando para elas com proselitismo, tentando convencê-las, mas fazer com que a nossa vida, o nosso pensamento, nós sejamos esse exemplo vivo, convencendo-as pelo exemplo, pelas ações, para que elas vejam que somos diferentes no agir. E aí se interessem pela religião por aqueles representantes diferentes
que auxilia, sem querer saber se a pessoa vai ser convertida à sua religião ou não, sem querer aumentar o seu rebanho, sem querer saber quem vai pagar, quem não vai pagar o dízimo, ou quem vai angariar pessoas para a sua religião, para crescer o rebanho na terra. Deus não precisa de seguidores na terra, Deus precisa de seguidores no céu, no sentido de não precisa de pessoas presas a religiões. Ele precisa de pessoas que sejam a religião, que sejam pessoas moldadas por essa religião, que façam a sua reforma íntima, a sua transformação pela religião e que não fique preso às questões impostas pela religião. Aqui Jesus coloca que os mensageiros, eles eram um só, vindos todos de um único Pai, e que cada um, que esses grupos foram se modificando, se subdividindo por eles próprios, que são hoje todas as religiões. Já naquela época existia várias escolas de farisaísmo e brigavam entre elas. E hoje, quantas milhares de denominações religiosas existem e cada hora surge mais uma, mas não converte mais gente. Será que então o problema é a falta de religião no mundo? Na minha opinião, não é a falta de religião. Hoje em dia existe milhares de tipos e denominações de religiões, como jamais existiu na Terra. No entanto, existe muito poucas pessoas exemplificando a religião, agindo de acordo com a religião do Cristo, com os ensinamentos que Ele nos deixou, ser pessoas amorosas, caridosas, que perdoam, que façam bem sem olhar a quem, independente da sua religião. É aquele, por exemplo, nós espíritas, centro espírita, que recebe pessoas de todas as religiões, não para convertê-las ao espiritismo, mas para ser um hospital, não esperando que as pessoas que ali vão se tornar espírita. Não é esse o objetivo, mas ser um local de amparo, de auxílio, de socorro para todos aqueles que lá chegam, e que o remédio seja dado de acordo com a necessidade de cada um e com a sua religião também, porque isso também é uma caridade. Para ao invés da gente tentar converter as pessoas ao espiritismo ou à nossa religião, que seja ela qualquer, que nós sabemos socorrer as pessoas com a necessidade de cada uma. Se ela vem em busca de um esclarecimento, que seja dado esclarecimento. Se ela vem em busca de um amparo espiritual, de um auxílio espiritual, que seja dado o amparo e o auxílio espiritual, dentro de cada uma da sua necessidade. Muitas vezes ela vai ser tratada no centro espírita e nunca mais vai voltar, não vai ser uma pessoa espírita. Mas não é importante que seja espírita, não é importante que seja católico, não é importante que seja evangélico. Não interessa a sua denominação religiosa, seja budista, seja hinduísta, seja qual a religião você desejar ser. O importante é você transformar-se por essa religião, para que essas discussões elas sejam irrelevantes, mas o essencial é o conhecimento, é a reforma íntima, é o eu me tornar melhor, um ser humano melhor, para conviver melhor. E acredito eu que chegará um momento em que a humanidade em toda vai se perceber que existe uma única religião no mundo, que é a religião do amor, a religião da fraternidade, da paz, da união, que todas as religiões deveriam nos levar a esse único objetivo, que somos todos um só, filhos de Deus,
e temos um só Mestre, que é o Cristo, para nos exemplificar como devemos agir na nossa vida para nos aproximarmos de Deus, nos transformando. Não interessa as estradas que eu pego, se eu pego um monte, se eu pego a estrada mais curta, o despenhadeiro, não interessa os caminhos que eu pegue, não interessa as discussões de qual doente eu vou encontrar pelo caminho, de qual problema, mas de que os caminhos me modifiquem e que eu me torne melhor por eles, para quando chegar o momento, a oportunidade de eu exemplificar e eu socorrer os meus irmãos, eu de fato consiga realizar e não fique preso nas minhas próprias querelas, nas próprias querelas das religiões, escolhendo a quem auxiliar. Que seja dado o esclarecimento, o amparo, o auxílio a todos aqueles que necessitam e não apenas aqueles que eu elejo como necessitados. Porque necessitados somos todos nós, inclusive os portadores do conhecimento, da fé, da sabedoria, os que dizem em nome de Deus, em nome do Pai. Todos necessitamos uns dos outros para nosso próprio aprimoramento e a nossa evolução. Então vamos fechar os nossos olhos para a nossa finalização do Evangelho. Pai, agradecemos a grande oportunidade que o Senhor nos concede, a oportunidade de termos uma religião que nos esclareça, que seja o nosso amparo, o nosso auxílio, que seja o nosso hospital, a nossa escola, e que possamos sempre nos fortalecer, nos auto-iluminarmos para tornarmos uma luz que ilumina também aos nossos irmãos, independente de quem eles sejam, onde eles estejam, que sejamos nós aqueles que amparam e aqueles que estendem a mão, sem olhar a quem, mas que sejamos de fato portadores do vosso amor, da vossa paz. Que possa socorrer a todos os nossos irmãos no plano espiritual e também visitar os lares de todos os nossos irmãos que nos ouvem, conduzindo-os, os irmãos desencarnados aos locais que lhes são próprios, também auxiliando os lares, revitalizando, reequilibrando, fazendo a limpeza psíquica desses lares, como também de seus próprios moradores, fluidificando as águas com os ingredientes necessários para a restauração orgânica, espiritual de cada um. Agradecemos, Senhor, por serem aqueles que agora auxiliam e que também somos aqueles necessitados, necessitando de amparo e de auxílio dos nossos benfeitores e da espiritualidade que sempre nos ampara, que possamos sempre nos colocar nessa condição humilde de aprendizes. Que assim seja. Gratidão, queridos irmãos, por mais este Evangelho. Eu espero que todos tenham uma excelente semana. Aguardo todos até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Grande abraço. Fiquem com Deus.